A paz do Senhor a todos os nossos inscritos do canal José JPS, Deus abençoe também aos nossos irmãos lá do grupo Família Abençoada, que Deus derrame das suas bênçãos espiritual, material, financeira na vida de cada um. Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Hoje nós estamos com a lição de número 12, que vamos estudar no domingo. Dia 17. Dia 17 nós vamos estudar essa lição. E nós estamos com o tema hoje, a lição de número 12, ela vem com o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo. E nós vamos estudar alguns pontos aqui, falar alguns pontos. Por exemplo, o tema da lição, sendo... Aí, tá vendo aí o tema da lição? Sendo a Igreja do Deus Vivo, a lição número 12, ok? Então, muito bem. Nós estamos aqui com um texto áureo que diz assim, ó. Grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, Efésios 5:32, verdade prática. A noiva de Cristo é o quê? A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes deve se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Só a verdade prática aqui já está indicando, falando e prevendo que nós vamos falar alguns pontos aqui, mas realmente nós vamos estudar mesmo na lição. Vamos estudar a lição lá na classe de escola bíblica dominical, no domingo. Mas vamos falar algumas coisinhas aqui rapidinho, para que o vídeo não fique muito longo. Então, repetindo mais uma vez a verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, viver igual ao mundo, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes não deve se manter imaculada, pois para as bodas do Cordeiro. Não, a igreja, ela é imaculada, sem ruga, ela não tem mancha, ela é santa, ela é purificada, ela ela é pura, a igreja é pura. Então, pureza, se você estudar sobre pureza, você vai ver que realmente é pureza, uma pessoa pura, uma pessoa separada, uma pessoa que não é contaminada. Então, isto é por cima da igreja. A lição, a introdução diz assim, ó, os efeitos do mundianismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, em 1 Timóteo 3:1-5, infelizmente elas não está imune à influência nociva da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja de Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela não se contamina. A igreja, ela é pura, ela não é mundana, ela não vive igual ao mundo. A igreja, ela é diferente. A igreja é igreja. Por exemplo, a pessoa que vem para Cristo, ele se torna igreja, ele aceita Jesus como Salvador, ele faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não tem mancha, ele não peca, ele não vai pecar. Ele vai cada dia mais se purificar, que somos nós o corpo de Cristo, que fazemos parte do corpo. Então a igreja, ela é separada. A igreja, ela vive no mundo, mas ela não é do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós estamos aqui lutando pela salvação em Cristo para morar no céu de glória. Não é para ficar nessa terra, meus irmãos. Nós não vamos ficar nessa terra. Pelo menos nós temos que lutar para não ficar nela. O que está entendendo? Então a igreja, ela é santa em toda maneira de viver. Você tem que ser santo, purificado. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Realmente dar testemunho de Cristo, que realmente você foi transformado
e sendo feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meus amados, fica aí a dica e tem que ter muito cuidado, porque senão não vai... se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é que é a guardiã da palavra de Deus. Então não pode haver heresias, não pode, como tem havido muita, as pessoas estão se tornando mesmo leviano, e não é a igreja, mas a igreja de Cristo, ela vive aqui na terra. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a natureza da igreja do Deus vivo, que tem por a casa de Deus vivo. O segundo subtítulo diz a coluna e firmeza da verdade, e também o mistério da piedade. Muito bem, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocabulários doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza a verdade de Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Entendeu? Então, vejamos como nós andamos na casa de Deus. Vejamos, Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, do Deus vivo. Então como é que você está andando na casa de Deus? Como você está se comportando na casa de Deus? Como você está se identificando como casa de Deus, como templo do Espírito Santo? Como é que você está... como é que está esse templo? Esse templo está santificado mesmo para dar testemunho da palavra de Deus? Preste atenção como você anda na casa de Deus. Guarda o teu pé quando tu entrar lá, porque se você realmente não der um bom testemunho, você vai pagar um alto preço, quem sabe até perdendo a salvação naquele dia. Então, o dia é hoje. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá aqui um despertamento para nós ver como nós andamos na casa do Deus vivo, casa do Deus vivo. Então, é uma orientação, como nós estamos andando, como nós estamos vivendo na casa de Deus, sem confusão, em contenda, em briga, em desavença. Tem que ter muito cuidado. Então, não é fácil, mas nós temos que se esforçar para viver no meio de um mundo corrupto e, ao mesmo tempo, se santificar para Deus. O segundo subtópico do primeiro ponto diz a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, parte B, nesta metáfora, a igreja é a fundação, é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelado. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e as suas imutáveis doutrinas. Tem que ter doutrina, a igreja tem que ter doutrina, portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho do Deus. Irmão, falar nisso aqui já foi falado em várias lições. Que a igreja é a guardiã da palavra de Deus. Nós que temos que preservar pela palavra de Deus, nós que temos que protegê-la, pregar ela como ela é. Mas hoje em dia nós estamos num tempo que as próprias lideranças, às vezes, de igreja, as próprias levar heresia. Nós vamos falar no ponto aqui a seguir, que realmente pessoas vão se introduzir no meio da igreja, levando pessoas sábias, né, que se diz sábios, teólogos, lideranças grandes aí diante do homem, e que vai levar debaixo de engano, com sutileza, as falsas heresias para entrar no meio do povo de Deus. Isso o apóstolo Paulo já alertava o Timóteo, porque ia se levantar homens no meio da igreja, que ia introduzir encobertamente
heresias, doutrinas heréticas, que não tem nada a ver com Deus, e a gente está vendo nesses últimos dias, no nosso dia a gente já está vendo isso aí, então tem que ter muito cuidado, e só vai descobrir essas heresias somente aquele que tem um conhecimento da palavra de Deus e tem intimidade com o Espírito Santo, senão é enganado, muitos, e outros, e às vezes tem muitos que sabem que está sendo enganado, mas não quer falar nada com medo, não sei porquê, mas é uma coisa muito séria. Então, meus amados, é a coluna e firmeza da verdade, é nós que temos a segurar a igreja que Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade. Por quê? Porque é nós que pregamos a verdade, é nós que anunciamos a verdade. Se nós, a igreja, não anunciar a verdade, quem que vai anunciar a verdade? Os políticos? Quem é que vai anunciar a verdade? As seitas que pregam a heresia, elas que vão pregar? Não, é a igreja de Cristo, Deus vivo, que vai pregar a verdade, que vai anunciar a verdade, vai pregar contra o pecado. A igreja na terra é para pregar contra o pecado, mostrar para o mundo que ele está em pecado, mostrar para o irmão, para o amigo que ele está em pecado, que ele está em erro, para que ele se converta. Este que é o evangelho. Nós somos guardiã, igreja tem que ter ensinamento, a igreja ensina, a igreja exorta, a igreja doutrina, para que o povo vá morar no céu de glória, meus irmãos, que é o que não está acontecendo, já está até acabando os cultos de doutrina nas igrejas, em algumas igrejas das Assembleias de Deus, em algumas, não todas, não estou falando aqui no plural, estou falando no singular. Está entendendo? Não todas, mas a gente está vendo que em algumas já estão tirando, e assim é que se vai, e se o povo que se diz ser da verdade não se levantar para defender a verdade de Deus, Deus não precisa, mas ele quer nos usar para defender, viu? A verdade, entrar com a verdade. Quando o erro vir, todo mundo que é da verdade se levanta com a verdade e o erro cai por terra, e o nome do Senhor será glorificado, e o evangelho será pregado. Está entendendo? Então não tenha medo não, meus irmãos. Vamos. Então, a igreja é que tem que pregar a verdade. O terceiro subtópico diz assim. Isso aqui é só uma pincelada aqui, irmão. Nós estamos aqui, não estamos ensinando muito lá dentro, como a gente indo profundamente, não. O ministério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Nesta concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o ministério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras do ministério de piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isto com a expressão: o ministério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida. No seguinte evento, Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim a igreja é a fiel portadora da verdade. Você está entendendo? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Eis que as coisas tudo se faz. Não. É o capítulo 5:17 lá de Coríntios. Então, meus amados, a fé permanece. Assim a igreja é fiel portadora da verdade. É nós ou não é? É nós ou não que tem que propagar a verdade, a palavra de Deus. Nós temos que anunciar ela, custe o que custar. Mas nós temos que pregar ela para que as pessoas sejam transformadas. Porque senão Deus vai cobrar de nós que nós não anunciamos. Anunciamos talvez palavras de engano, palavras que não transformavam as pessoas, negando a salvação dessas pessoas em Cristo Jesus. Mas se depender de nós, se depender de mim, as pessoas vão ser salvas, porque eu vou pregar o evangelho. Muito bem, nós vamos para o segundo ponto da lição, que diz assim, Cristo e o relacionamento com a igreja. Eita glória! O primeiro subtópico diz assim, santificação e pureza. Isso aqui dói nas costas de muita gente. Eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando de lá de fora. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água
pela palavra. O texto mostra que na regeneração, que Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Neste sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Entendeu? Separar. Que foi o que disse? Santificação. A tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar do pecado. Então, quem é santo, se santifique mais, se separe mais, ore mais, busque mais, seja mais santo, seja mais puro, porque Apocalipse diz que quem é sujo se surge mais, quem peca, peca mais, mas quem é puro, puro mais, quem é santifica mais santo e mais santo e mais santo. Não é a heresia que muitos ficam pregando aí em cima dos púlpitos, das igrejas, pregando que tem gente que quer ser santarrão demais, e quer ser mais santo do que Deus. Não existe isso. O próprio Deus falou: sede santo como eu sou santo. Então a palavra de Deus desfaz com essas heresias desses heréticos que vivem em cima dos púlpitos, pregando que não sabe, nunca leu a Bíblia toda e fica pregando, dizendo que fica pregando evangelho em cima dos púlpitos, nunca leu a Bíblia toda. Então é que sinal de que ele não conhece Deus e fica pregando, e aí vira pastor, vira dirigente, vira presbítero, vira teólogo, vira não sei o que, e ainda não leu nenhuma vez a Bíblia. E eu estou falando aqui é conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Não conhece a Bíblia, e se não conhece a Bíblia, muito menos conhece a Deus. Porque nós conhecemos a Deus através das Escrituras Sagradas. Como é que você vira um pregador? Como é que você quer pregar o Evangelho se você não leu nem o Novo Testamento? E para mim, para pregar a palavra de Deus, tem que ter lido a Bíblia toda. Pelo menos uma vez. Que não é o bastante. Tem gente aí que já leu não sei quantas vezes, 50, 100 vezes, 200 vezes, e eu acredito que essa pessoa se sente que ele ainda precisa mais. Imagine quem ainda não leu nenhuma vez. Algumas das minhas Bíblias que eu já usei, tem algumas delas que eu já vou lendo a 9ª vez. Das tais que eu já li. Estou lendo uma agora, estou terminando de ler uma agora, que essa eu já vou lendo a 9ª vez. E para mim eu não sei de nada. Nem pregar eu sei direito. Você está entendendo? E pessoas que não lê nem a Bíblia toda, viram pregador do dia para noite aí. Quando pensa que não, tá caindo em adultério aí, tá com meio mundo de mulher atrás dele aí. É uma confusão medonha. Você tá entendendo? Então, leia a Bíblia. Você, meus amados, para descobrir esses heréticos, leia a Bíblia também, senão você vai de água abaixo também, você desce na correnteza. Porque a correnteza, quando vem, leva tudo. Tudo que não presta vai levando. Tem que cair em adultério aí, fornicação, largando família, largando mel. É uma bagaceira muito grande. Então, santificação é separar do pecado. Já está. Não precisa mais dizer nada. Separação. Mundo para lá, santificação para cá. Se não for assim, jamais verá o Senhor. Entendeste? Então, muito bem. É o segundo ponto, já está aqui no terceiro. Então, muito bem. Nós vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. As Escrituras comparam a relação de Cristo com a igreja com
a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante esta esfera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual, vestida neste grau de pureza, somente a Igreja Santa Imaculada terás acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu: não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial, a veste de santificação, de separação, a veste que vai, a veste aqui está falando de santificação, não é isso aqui não, é santificação, é pureza, é ser irrepreensível. É ser irrepreensível. Mulher, é você ser irrepreensível. Não ter mancha, não ter mácula, não ter nada. Você já viu uma noiva quando vai casar? Ali, tudo branco. Hoje estão casando de amarelo, de preto, não sei, mas a veste de uma noiva, ela é toda alva, toda branca, não tem. Você já viu alguma mancha, né? Quando você vê o vestidão aí, o véu que vai, a grinalda, assim a noiva de Cristo. Não pode ter nada de jeito nenhum. A noiva de Cristo, ela não é prostituta. A noiva de Cristo, ela não é vaidosa. A noiva de Cristo, ela não anda pintada, parecendo o boi, aquele boi que não tem aquelas brincadeiras de boi, que o cara fica debaixo do boi, brinca e negro se pinta. Véio. Não, de jeito de quadrilha, né? Parece uma quadrilha, de jeito nenhum. A noiva de Cristo, ela é sempre como as pombas. Você já viu uma pombazinha? Coisa mais linda do mundo. Assim, é o símbolo da noiva. O Espírito Santo está nela. Então, meus amados, preste atenção se você já é noiva mesmo. Preste atenção. Vamos nos prestar atenção se nós somos a noiva já. Porque a noiva de Cristo não pode ter nem uma manchinha. Não, a noiva de Cristo, ela não anda mostrando o seu corpo, não, apertada, mostrando as suas roupas, não. Ela é guardada, a noiva, ela se guarda, assim como a jovem se guarda para o seu noivo e o noivo para a sua noiva, assim Cristo, assim a noiva está sendo guardada para Cristo. E a noiva é virgem, ela não é prostituta, a noiva é virgem, ela não é prostituta. Assim a noiva de Cristo, ela é virgem. Sabe o que é a virgindade da noiva de Cristo? É a pureza, a santificação. Ela não se contamina com nada nessa vida. Ela está esperando o noivo. Nós, compostos de homens e mulheres, somos esta noiva de Cristo que vamos nos encontrar com ele naquele dia. Pureza, santificação, separação. Pureza vai simbolizar muita coisa, irmão. No falar, no pensar, em tudo, meus irmãos. Meus irmãos, em tudo que nós podemos imaginar. Em tudo. Por isso que a Bíblia diz: sede santo em todas as vossas maneiras de viver. Para poder ver o Senhor. E vamos parar por aqui, senão nós vamos longe. E o vídeo vai ficar muito grande. Muito bem, terminamos o segundo ponto, agora vamos para o terceiro. As armas da igreja do Deus vivo. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta, imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Quer dizer, o zelo pela verdade. Sabe o que é isso aí, irmão? Sabe por que a gente sofre? Sabe por que... eu não sofro não. Sabe por que as pessoas perseguem a gente? Porque a gente tem aquele zelo pela palavra. Aí isso é santarrão demais. Isso aí. Bom, e pior que é liderança que fala da gente, porque a gente é guardiã da palavra. A gente vela, a gente como é que diz aqui o tema aqui do comentador? Ele diz assim: as armas da verdade é o zelo pela verdade. A gente tem que zelar pela verdade. Nós mesmos tem que andar na verdade e zelar pela verdade e pregar para que os irmãos e o povo, os nossos amigos, vivam na verdade. Então, nós somos zelosos da verdade. E nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir. Este zelo vem de Deus
E o que acontecer, vai acontecer, mas nós pregamos a verdade, doa quem doer. Chore quem chorar, seja ele lá líder, seja ele lá quem tem o título de pastor, de reverendo, errou, vai ouvir a verdade. Errou, vai cair na mídia. Não tem conversa. Vai cair na mídia. Se eu errar, vou cair na mídia. Hoje em dia o negócio pega, meu. Hoje não tem mais nada oculto, não. Pro homem não tem mais rim pra Deus. Deus que é soberano, que tem aquela telona assim, nos filmando 24 horas. Não tem. Cai na mídia mesmo. Errou, pecou, acabou. Não tem negócio de encobrir, não. Ah, não pode falar porque o cara é pastor, porque o cara é reverendo. Que reverendo? Para Deus não tem ninguém, não tem disso não. Pecou, acabou. Deus, ele honra o maior ou o menor que vive na palavra, que é zeloso da palavra. Não é como Davi, não, que além de cair com a mulher do cara, não manda matar o cara, não. E existe muitos assim hoje. Caiu, vai tomar vergonha e se consertar, mas vai ter que ir pra mídia. Ó, caiu aí, ó, vivia dentro da igreja, hoje tá aí, ó. Não tem conversa não. Então não quer ir pra mídia, não vai pecar. Muito bem, então, zeloso pela verdade. Para ilustrar essa resposta bíblica, levemos em conta com o uso que Jesus fez em símbolo que remonta à responsabilidade espiritual, os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras. Você está entendendo? Todo mundo vai ter que se encontrar com o papai. Ajustar conta. Você é o mordomo fiel ou infiel? É fiel ou infiel? Responda para você mesmo. Eu respondo para mim mesmo. O segundo subtópico do terceiro ponto diz assim: o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Constituiu líderes, viu, irmão? A igreja é de Deus. Ninguém é dono de igreja, não. Hoje essa liderança, a maioria, querem ser dono da igreja. Querem fazer do seu liderado escravo. Não existe isso aí, não. O apóstolo Pedro fala que os líderes têm que cuidar da igreja com mansidão, não espancando, que ele não é dono da igreja. Aí eles cuidam agora. Quando vir um sumo pastor, ele quer o negócio bem certinho. O sumo pastor, o dono da igreja, quando vir, diz: como foi que você cuidou da minha igreja? Você foi mordomo infiel? Você espancou a minha igreja? Foi? Você espancar não quer dizer para não doutrinar, não, irmão, como eles entendem, não. Porque tem gente que está espancando a igreja porque está doutrinando, porque está dizendo: ó, não peca, não rouba, não mente, não se prostitui. Isso é espancar? Não, isso é alertar. A igreja de Cristo, ele mandou alertar. Então, sai da frente, senão Jesus passa por cima de ti. Você tá entendendo? Espancar é escurtear, me dá dinheiro aí. Isso aí é espancamento, é escravidão, viu? O obreiro é digno do seu salário. Então, viva do seu salário, que a própria igreja faz. É outra coisa. Irmão, é engraçado. A igreja que mantém o líder lá que Deus colocou, ele quer humilhar os irmãos. Mas você já viu? Já viu se Deus coloca no coração desses irmãos para não levar mais nem oferta nem dízimo, como houve lá em Israel, que quando o rei, não sei se foi o rei Josias, um dos reis lá entrou, o sacerdote veio: ô rei, graças a Deus que desde o dia que foi colocado isso aqui, entrou comida na nossa mesa e tal, e Deus tem abençoado. Estava sem comida, estava na roça. Já viu se Deus faz isso hoje? Toma cuidado aí, viu? Sai do pedestal, procura cuidar das ovelhas, visitar as ovelhas, porque ela que trabalha todo dia para dar o teu sustento, obreiro. O obreiro que está ganhando aí o seu salário grande, quem paga é a igreja. E se Deus endureceu o coração da igreja para não pagar mais, aí vocês vão ver o que é. Aí vocês vão ver como é que é o sistema. Porque Deus vai faltar o pão na mesa.
Ele dá uma limpeza de dente aí nessas lideranças aí. Oh, glória, será que eu ainda vou ouvir isso? Porque tem muito nego exaltado aí, trazendo heresia para dentro da igreja. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Está vendo? Segundo, lá o 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as escrituras, se não leu nem a Bíblia toda, defender a ortodoxa, quer dizer, a palavra de Deus, refutar as heresias. Ora, se eles mesmos estão trazendo a heresia para dentro da igreja, Tito 1,9, desse modo, um líder vocacionado não cede aos liberalismos. Já está liberado, a mulher anda quase tudo nua dentro da igreja e ninguém diz nada. O liberalismo teológico. Ecumenismo, aí está liberado, isso não tem nada a ver. O sincretismo religioso, esse aqui é que está liberado mesmo. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primeira na igreja. A primazia na igreja. Mas não hoje. Não por acaso. Na tese 54, Lutero. Uma das teses de Lutero era 54. Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado, equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O 34. O 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecerei a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, é para isso que serve o líder. Não, se ele não ensinar as Escrituras, relativizar a doutrina ou fazer concessões ao pecado, equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. É o que está sendo feito hoje. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Viu? Então nós temos que pregar o quê? É a palavra de Deus, é a verdade, irmão. É a verdade. Hoje as igrejas estão sendo escravizadas pelo mundanismo. Ninguém diz nada. O povo anda do jeito que quer. O ecumenismo está no meio da igreja. E eu falo aqui da nossa Assembleia de Deus. Eu sou a Assembleia de Deus. Se um dia eu disser assim, a Assembleia de Deus não existe mais, eu levanto a mão e diz, existe, eu estou aqui. Estou aqui para me deixar de ser a Assembleia de Deus nesse mundo, só depois que Jesus me levar. Quem quiser se rebeliar, cair, ir para o mundo, fazer, vá. Eu sou a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Eu sou a Assembleia de Deus. Testemunha de Cristo. Ok? Então, pregue a verdade, ande na verdade. Em nome de Jesus, você e sua família. Que Deus abençoe e que você seja um pregador. Que Deus levante pregadores da verdade, pregadores que batam contra a doutrina. Pregadores como Martinho Lutero, que pregou contra os pecados lá em Roma. Tem que levantar no meio da igreja evangélica porque está lastrado. O pecado está andando na alta no meio evangélico. E Deus tem que levantar homens de coragem. Eu estou aqui. Se Ele quiser me levantar, pode me encher da graça dele aqui que eu prego mesmo. E me dá a oportunidade. O que não der, Ele pisa no pescoço e acabou. Entendeu? Estamos aqui para pregar a verdade. Mas vão te perseguir. Pode perseguir, o que tem? Não tocando assim, ó. Não tocando com o dedo em mim, você pode falar o que falar. Falando, eu sei que eu estou com meu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você e sua família que vai ouvir esse comentário da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e sua família, toda a sua casa, a sua cidade, seu bairro, seu país, a sua nação. Aonde chegar este vídeo, que você seja grandemente abençoado. Mande esse vídeo para outras pessoas. Que ele se inscreva
no canal José JPS. Deus abençoe, em nome de Jesus, aqueles que estão se inscrevendo, aí os nossos amigos de trabalho lá do LIDA, do Grupo LIDA, onde nós trabalhamos. Muitas pessoas têm se inscrevido no canal aí e também o sininho da notificação aí, para que você receba os nossos vídeos toda vez que a gente colocar. Deus abençoe, Grupo Família Abençoada. Vamos assistir o vídeo, aprender a palavra, para domingo nós estar apto lá pregando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus e todas aquelas que congregações, igrejas, denominações que usa as nossas lições, e quem não usa as nossas lições tem outras lições que também faz a escola bíblica nas manhãs de domingo, umas 8 horas, outras 9, 10, mas que todo seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos os inscritos do canal, também do Grupo Família Abençoada, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo com o comentário da lição. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, se inscreva aí, pode mandar o vídeo para quem você quiser, para qualquer canal, para qualquer rede social. Não tem negócio de aqui restrição, não tem negócio de colocar ninguém em justiça porque tá vendo os meus vídeos, colocando meus vídeos. Pode fazer comentário, pode colocar lá no seu canal, fazer comentário, chamar analista, chamar doutor, bacharel para falar sobre o que eu estou falando aqui. Não tem problema, é para a glória de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.